mais comuns na composição dos seres vivos, que no caso vai ser o carbono, o hidrogênio, o nitrogênio, o oxigênio, o fósforo e o enxofre. No caso do fósforo e do enxofre, aqui vão estar nas iniciais de acordo com a tabela periódica. Então, o fósforo é o P e o enxofre vai ser o S. E a gente vai ter que esse grupo, os principais elementos vão ser carbono, hidrogênio e oxigênio, que vão estar ligados à formação de todos os açúcares, ácidos orgânicos, álcools, aldeídos, cetonas, ésteres, hidrocarbonetos, óleos e graxas. Lembrando que o carbono é o principal de todos, porque para ser um elemento orgânico, um composto orgânico, você necessita ter carbono na sua composição. Sendo que o nitrogênio vai se juntar na formação das aminas, amidas e aminoácidos. Agora, já sobre o fósforo, ele vai ter uma participação menos comum, só que de grande importância, porque o fósforo vai ser o principal componente das membranas plasmáticas, da membrana plasmática. Eles vão formar as lipoproteínas, os fosfolipídios, e com isso vão participar da formação das microestruturas básicas da vida. No caso do fósforo, ele vai estar envolvido principalmente nessa parte. Já o enxofre, ele vai formar principalmente as fontes de sulfeto e os aminoácidos. Falando dos aminoácidos, ele vai formar dois, que vai ser a cisteína e a metionina. A cisteína vai ser um aminoácido que vai fazer parte principalmente da queratina, então, ou seja, ela vai ter função estrutural. Então a gente já vê que o enxofre já vai entrar na função estrutural. Já a metionina é um aminoácido que faz parte de grande parte das globinas, das proteínas globulares. Então a gente vai ter que ela vai ter nas imunoglobulinas, nas hemoglobulinas, nas oxidoglobulinas e nas que fazem parte das hemácias. Então, basicamente, é isso aqui de Chomps. Agora vamos entrar nos assuntos mais profundos, que no caso vai ser a água. A água a gente vai ter que vai compor de 75% a 80% do corpo humano vai ser formado com água, e esse valor vai ser explicado, já que a água participa de grande parte das reações enzimáticas, tanto de catalisação quanto de anabolização, e nela também vai ser onde vão ocorrer as principais reações. Dentro da água vão ocorrer as principais reações do corpo humano, como as reações que ocorrem no citosol, tanto que a água pode equivaler até de 70% a 80% do peso da célula. Então aqui a gente vai ter que o aparelho celular organiza de acordo com a disponibilidade de água no interior da célula e no ambiente. Ou seja, nossas células são adaptadas para agir de acordo com a quantidade de água. Então, por exemplo, em um ambiente onde a gente tem menos água disponível, como no fígado, a gente vai ter que as células são mais achatadas. E ela vai formar um tipo de epitélio, um tipo de tecido que a gente chama de epitélio estratificado, que vai ser esse epitélio achatado. Já no sangue, onde a água é mais comum, a gente vai ter que as células que habitam aquela região vão ser principalmente células redondas, como as hemácias e os leucócitos. O que eu falei que grande parte das reações acontece na água, e elas também vão participar ativamente de diversas reações. E a água vai ser o solvente universal. Ela vai ser o solvente universal porque a água é uma molécula polar. Vai ser uma molécula polar que vai formar as ligações de hidrogênio. Então, assim, a água vai ser mais ou menos isso aqui. Aqui a gente vai ter um oxigênio para dois hidrogênios. Sendo que o hidrogênio é a parte polar, enquanto o oxigênio o oxigênio é a parte polar, enquanto o hidrogênio é a parte apolar. Então, assim, o hidrogênio já vai ter suas reações preenchidas. Então, aqui ele já não pode se ligar a mais ninguém. Mas o oxigênio tem esses dois locais aqui para se ligar a outras moléculas. E aí que a gente vai ter diversas reações que vão acontecer utilizando a água, usando esses espaços livres.
E aqui a gente vai ter os dois principais efeitos, que é o de hidratação e o de solvatação. O de hidratação é menos importante, mas basicamente vai ser a ligação de uma molécula de água a algum elemento. Isso a gente vai chamar de hidratação. Acontece principalmente nos ácidos graxos, nos triglicerídeos. E a gente vai ter que o termo hidrofílico se refere a algo solúvel em água, enquanto o termo hidrofóbico se refere a algo que não é solúvel na água. Então aqui a gente tem o efeito de solvatação. No caso, a água vão ser essas moléculas vermelhas. Enquanto aqui a gente vai ter uma hemácia. No que se baseia o efeito de solvatação? A molécula praticamente é toda hidrofóbica. Só que existem pequenos receptores de água no qual elas vão se ligar. O oxigênio da água se liga a esses receptores. E aí esse hidrogênio fica para o lado de fora. Isso vai acabar afastando outras enzimas de se ligar na molécula. Quando a molécula chegar ao ponto onde ela quer chegar, ou seja, a região onde tem algum substrato que ela precisa agir, essa água vai acabar se afastando e assim vai permitir com que a molécula se ligue, a célula se ligue à molécula, assim formando todo o complexo. E aqui a gente vai ter outra reação muito importante da água, que vão ser as duas reações que ela produz, que vai ser a hidrólise. No caso, no que vai se basear a hidrólise? O uso de água para quebrar algum elemento. Isso acontece muito no intestino, que no caso vai ser a água, vai se ligar à maltose, quebrando ela em glicose e glucose. E que a gente pode ver que são os vestígios, que o OH ficou aqui, virando a glucose, enquanto o HO ficou aqui, virando a glucose. E aqui a gente vai ter a reação de condensação. Outra reação também de grande importância, que no caso vai se basear. Aqui a gente pode ver que existe uma molécula de oxigênio e uma de hidrogênio. Então essa molécula de hidrogênio vão se ligar, se formando um grande elemento. Aqui a gente vai ter, são dois ácidos nucleicos, se eu não me engano aqui que fica uma parte da... Deixa eu lembrar desse aminoácido. Do triptofano. Que a gente vai ter uma parte do triptofano que vai ser essas duas partezinhas aqui. Tem o resto da molécula para cima. Só que aqui eles isolaram a parte. E aí essas duas moléculas vão se ligar, formando esse complexo. Aqui você vê que a água vai ser liberada, vai ser um subproduto da reação. Então agora indo para lipídios. A gente vai ter que os lipídios se compõem de 2 a 3% de todo o corpo. E eles vão ser encontrados principalmente em 3 locais: no plasma, no tecido adiposo e nas membranas biológicas. Eles vão ser substâncias hidrofóbicas, ou seja, não são solúveis em água. Isso vai ser muito importante, porque como eles não são solúveis em água, não tem como fazer o transporte deles pelo corpo. Então aqui a gente vai ter outra maneira deles serem transportados. E eles vão atuar em diversas funções, como fornecimento de energia, composição de membranas biológicas, transporte de vitaminas. Ele vai funcionar também como isolante térmico e também vai funcionar como isolante físico e vai fazer impermeabilização de superfície. É importante falar que os lipídios eles têm que ser controlados com muita cuidado, porque tanto o excesso quanto a baixa de lipídios podem causar problemas sérios para o corpo. Então a gente vai ter primeiro o lipídio mais comum de todos, que vão ser os ácidos graxos. E a gente vai ter que os ácidos graxos vão ser simples. São alcanos de cadeias lineares longas. Eles vão poder ser saturados ou insaturados de acordo com a quantidade de ligações de carbonos que eles vão ter. Os saturados só vão ter ligações... Não, os insaturados só vão ter ligações simples. Enquanto os saturados podem ter ligações duplas. São os lipídios mais simples e eles também vão ser os responsáveis por compor todos os outros lipídios. Além disso, ele vai ser uma das principais fontes de energia do corpo. Se eu não me engano, ele só vai perder para a glicose. E a gente vai ter os triglicerídeos, que vai ser uma forma de armazenação de ácidos graxos do tecido adiposo. Vai ser um álcool glicerídeo,
ligado a 2 ou 3 moléculas de ácidos graxos. Então fica mais ou menos assim. A gente vai ter no centro o álcool, ligado a 3 moléculas, ou pode ser só 2, dependendo da conformação. E essa forma dele vai ser muito importante, porque essa molécula aqui pode fazer isso aqui. Ou seja, uma molécula de ácido graxo pode se ligar a mais de um álcool. E assim vai formando o armazenamento deles em cadeia. Para facilitar aqui a compreensão, vou trocar para vermelho. Aí a gente vai ter aqui as moléculas. Aí essa aqui já pode se juntar mais uma. Que também já vai fazer a junção dela com mais outras. E assim por diante. Assim a gente vai ter a capacidade de guardar uma grande quantidade de lipídios dentro do corpo, mas com utilizando pouco espaço. Por isso que quando a pessoa já tem uma camada de tecido adiposo muito grande, é perigoso, porque ali vão ter muitos triglicerídeos. E aqui ele vai ser formado no fígado e carregado para o tecido adiposo pelas lipoproteínas. E ele vai ser quebrado pelo processo chamado de lipólise, que vai ocorrer no tecido adiposo. Aqui a gente vai ter também os fosfolipídios. Os fosfolipídios vão ter uma estrutura simples, mas de grande importância. Vai ser uma cabeça de composição fósfora, ligada a 2 cadeias de ácidos graxos. E eles vão ficar organizados assim, em sequência. Essa forma aqui que os fosfolipídios adquirem vai ser para garantir a membrana plasmática, a forma da membrana plasmática. Então a gente vai ter que vários fosfolipídios vão se unir dos dois lados da membrana, sempre com sua parte hidrofóbica, a parte no interior, enquanto a parte hidrofílica, que vai ser a cabeça de fósforo, vai ter na parte externa. Uma sequência desses fosfolipídios vai acabar formando a membrana plasmática, pela parte de fora e pela parte de dentro. Normalmente eles são unidos pelos ácidos graxos, então aqui, por exemplo, o ácido graxo pode estar, em vez de estar nessa forma aqui, ele pode estar ligado para cá, enquanto esse aqui está ligado para cá, então eles vão se unindo. E aí essa cabeça de fósforo, por ser hidrofílica, ela pode servir como receptores de H2O. Então aquela relação lá que eu expliquei de sólido, aquela relação lá que eu expliquei, pode ter que a ligação do H+, eles vão servir como receptores para água. Contudo, seu interior é hidrofóbico, justamente para impedir a passagem de água para o interior da membrana. Normalmente aqui no meio entre um fosfolipídio e outro, a gente vai ter algumas proteínas, que vão ser chamados de receptores ou de canais. Normalmente é por aqui que vai passar água. Então essas proteínas vão passar por toda a membrana, evitando as partes hidrofóbicas, porque nessa parte aqui da membrana vão circular proteínas e nutrientes importantes para a célula, então não se pode ter água nessa parte aqui do meio, então vou ter que depender desses canais. E aí que entra essas membranas aqui. Caso entre água dentro da molécula, da membrana, a gente vai ter que essas cadeias aqui vão impedir que a água que está aqui acabe passando para cá. Mesma coisa aqui. Então o dano da membrana fica pequeno. Então normalmente você precisa de um dano muito grande. Precisam fazer uma abertura muito grande para poder comprometer a membrana com a água.
Então, aqui que eles vão ter 2 ácidos graxos ligados a uma cabeça de fosfato. Eu expliquei que a parte hidrofílica vai estar sempre externa, ou para o interior, voltada para a parte externa da célula, ou para o interior da célula. Enquanto a parte interna vai ser hidrofóbica, vai estar voltada para o interior da membrana. Aqui que sua principal função é estrutural, ou seja, zelar pela forma da membrana. Aqui a gente vai ter os esteroides. Os esteroides a gente vai ter que o precursor dos esteroides é o colesterol, que vai ser o esteroide mais importante. E a gente vai ter que os esteroides vão estar relacionados a tanto a parte estrutural das membranas, eles vão estar dentro dessa partezinha aqui da membrana. Essa partezinha aqui. É comum você ter esteroides aqui dentro, principalmente o colesterol, que vai ter em grande quantidade aqui dentro. Que ele que vai produzir o volume da membrana. E a gente também vai ter uma função mais importante, que eles vão ser os hormônios que regulam diversas funções do corpo. Então a gente vai ter, por exemplo, o cortisol, que é o hormônio responsável pelo estresse. Os corticoides, hormônios sexuais, o esteroide... Não, esteroide o quê? Os hormônios andrógenos, que no caso vai ser progesterona, testosterona, estrogênio. Todos eles são esteroides. E eles vão possuir essa função aí de regular as grandes funções macrocorporais devido a uma conformação deles, que eles vão ser extremamente imunossupressivos. Então, por exemplo, se a gente tiver aqui uma célula imunológica e um colesterol aqui, essa célula vai acabar fagocitando esse colesterol, e esse colesterol vai acabar agindo no núcleo dela. Ele vai fazer aqui uma barreira. Isso vai pedir que a célula realize suas funções normais. Porque só vai ter disponível aqui para sair o DNA para ele fazer a transcrição das proteínas, essa partezinha aqui. O núcleo fica comprometido. Então, por isso que ele é extremamente imunossupressor. Por isso que quando a gente tem alguma doença que é autoimune, a gente costuma dar corticoide, que vai ser um esteroide, que vai acabar tendo essa função de imunossuprimir essas células. E aqui eles vão se diferenciar de outras estruturas, porque eles vão ter um anel de carbono em sua composição. Então a parte principal, o interior dos esteroides, vai ser esse anel de carbono. E aqui a gente vai ter a última parte dos lipídios, que vão ser as lipoproteínas, que vai ser a maneira com que os lipídios são transportados pelo corpo. Então a gente vai ter que os quilomicrons vão ser produzidos no intestino e vão levar até o fígado. O VLDL, fígado por tecidos corporais. O LDL vai ter a mesma função do VLDL, mas o excesso de LDL causa aterosclerose. O HDL, do tecidos corporais ao fígado. Então aqui a gente vai ter, por exemplo, que os quilomicrons vão ser bem pequenininhos e cheios de triglicerídeos, de ácidos graxos. E em volta deles a gente vai ter uma barreira proteica. Elas vão ser formadas por um grupo de proteínas chamada de apoproteínas. E aqui dentro a gente vai ter o colesterol. No fígado, essas apoproteínas são quebradas e eles acumulam um monte de colesterol. Aí forma o VLDL, que vai ser maior. E a gente vai ter que esse nome porque ele vai ter uma baixa densidade. Por isso que é Very Low Density Lipoprotein, VLDL. Aí a gente vai ter que ele vai correr para o vaso sanguíneo.
E esse VLDL vai começar a distribuir a os triglicerídeos pelo corpo. Então aqui ele vai deixar nesse tecido, nesse também, e ele vai distribuindo. Enquanto ele vai passando, ele diminui, fica com menos colesterol, e aí ele vira o LDL, que vai ser o low density lipoprotein, que já vai ter uma densidade maior, só que ainda considerada baixa. E aí esse LDL pode acabar se alojando no vaso, formando aqui uma parede. Essa parede pode acabar indo para cima, para frente do vaso, impedindo a transcrição do sangue normal. Aqui vai ocorrer uma coagulação, formando a aterosclerose, que vai ser esse vasinho aqui, uma placa de ateroma. Mas a gente vai ter outra molécula importante. Quando todo o colesterol está fora, a gente vai ter que vai sobrar as apoproteínas. E esse aqui vai ser o HDL. E ele vai vir nessa placa, ou em qualquer tecido que tem esses triglicerídeos aqui armazenados, e vai recolher. Ele recolhe parte dos triglicerídeos e leva de volta para o fígado, para ser metabolizado lá. A gente vai ter que o mais prejudicial de todos vai ser o LDL, por causa desse negócio da aterosclerose. Só que você ainda precisa ter o LDL para distribuir esses triglicerídeos pelo corpo. Igualmente você precisa ter o HDL. Sem os dois, o equilíbrio homeostático não funciona direito. Agora a gente vai para as vitaminas. Normalmente as vitaminas não vão ser produzidas pelo nosso corpo, com exceção da vitamina D, que é produzida pelo estímulo de luz ultravioleta. E elas vão atuar de diversas formas no corpo, principalmente atuando como cofatores. Mas elas também podem ser hormônios e também atuam na imunidade. E elas vão ser divididas em hidrossolúveis e lipossolúveis. As hidrossolúveis vão ser solúveis em água e as lipossolúveis em lipídios. Então, como a gente já tem uma camada de lipídios maior, que vai ser nosso tecido adiposo, essas moléculas lipossolúveis podem ficar, essas vitaminas lipossolúveis ficam lá armazenadas por mais tempo do que as hidrossolúveis. Como a gente não tem quase nenhuma reserva de água no corpo para servir de armazenamento, já que quase tudo vai ser usado com a finalidade de reações para manter a homeostase, então normalmente a gente vai ter mais lipossolúveis do que hidrossolúveis. E as hidrossolúveis a gente tem que consumi-las todos os dias, porque não existe um armazenamento delas igual a gente tem das lipossolúveis. Então a gente vai ter que as hidrossolúveis vão ser o complexo B e a vitamina C. E o complexo B vai atuar principalmente no mecanismo, no metabolismo. Então a gente vai ter que a B1, que vai ser a tiamina. No caso da tiamina, vai ser a forma ativa de B1, que ela vai atuar no mecanismo dos carboidratos. Ela vai causar essa doença aqui, beriberi. Ela é bem rara atualmente, normalmente está mais relacionada em países que a gente tem uma baixa realmente dessa vitamina B1, como por exemplo na África e no sul asiático. A gente vai ter que essa doença vai ser caracterizada principalmente por distúrbios neuromusculares. Então, por exemplo, ela pode acabar tremedeira, está muito relacionado, fraqueza também, dificuldade de coordenação, são todos sintomas dessa doença. A gente vai ter que a B2, que vai ser a riboflavina, que vai atuar no metabolismo energético dos açúcares e dos lipídios. A niacina, que vai atuar como um cofator de reações de óxido redutase. Reações de óxido redutase são aquelas que vão usar o oxigênio para quebrar moléculas. E elas vão ocorrer principalmente no nosso intestino, no nosso estômago. Muito comum de acontecer lá. E na sua ausência ela vai causar dermatite, diarreia e demência. A gente vai ter que a B6 é
piridoxina, que vai atuar no metabolismo dos carboidratos, dos lipídios e dos aminoácidos. E que a gente vai ter a mais importante de todos, a B12, que vai ser a cobalamina, que ela vai atuar na formação do grupo M da hemoglobina. Porque hemoglobina vai ser isso aqui. A gente vai ter um grupo chamado de M, e esse grupo aqui vai estar ligado a diversos aminoácidos que vão formar uma parede do lado de fora, descendo na estrutura globular dela. Aqui no meio a gente vai ter o grupo M. Normalmente vai ser aqui onde vai ser depositadas as moléculas de oxigênio. O oxigênio fica ligado a esse grupo M. Então a gente vai ter que ela vai atuar de maneira muito importante na hemoglobina. Sua ausência causa anemia perniciosa, que é basicamente de onde vem o nome dela. Porque ela é chamada de cobalamina, porque pela primeira vez que identificaram a função dela, foi por causa da ausência dela, que em vez de ferro, a gente tinha cobalto nesse grupo M. Então, normalmente a anemia perniciosa vai estar relacionada não à incompetência da hemácia, e sim à incompetência do grupo M, que em vez de ter o ferro vai ter o cobalto. Por isso que botaram esse nome, cobalamina, porque ela vai agir afastando o cobalto da formação desse grupo M. E por último vai ter a vitamina C, que é o ácido ascórbico, que vai ser o importante oxidante. Provavelmente muita gente fala que é o principal antioxidante do corpo. Ou seja, ele vai impedir as reações de oxidação. Então a gente tem que, por exemplo, uma pessoa que vai fazer academia precisa ter algum antioxidante na sua refeição para impedir realmente que as espécies ativas de oxigênio que sobram no músculo depois da academia acabem causando algum dano muscular. Então é importante ter esse antioxidante na alimentação. E ele também vai fazer parte de diversas moléculas essenciais para o funcionamento corporal. Sua ausência vai causar escorbuto, que vai ser escorbuto, que a gente chama de escorbuto, vai ser quando a gente tem uma quantidade muito grande de espécies de oxigênio reativos no corpo. E o principal sinal do escorbuto são uma série de manchinhas vermelhas de ferimentos que ficam localizados na parte de interior da boca. Na mucosa da boca, no caso, sem tirar nos lábios. E a gente vai ter lipossolúveis, que vão ser vitaminas A, D, E e K. E essas aqui, diferente das hidrossolúveis, como eu falei, elas não precisam ser ingeridas diariamente e vão ter funções não de menos importantes, mas sim menos frequentes. Então, por exemplo, a vitamina A, que no caso vai formar o retinol, vai ser um componente da rodopsina. Rodopsina vai ser uma proteína que vai estar nos nossos retículos, que ficam no olho. E essa rodopsina vai ser responsável por conseguir processar pigmentos mais escuros. Então a gente vai ter que sem rodopsina vai ter uma cegueira noturna, porque já vem pouca luz, a gente já tem um pouco estímulo visual durante a noite. Então, como essa rodopsina vai estar comprometida, a gente vai ter ainda mais a cegueira noturna. A gente vai ter cegueira noturna. A gente vai ter que a vitamina D, é o calcitriol, se não é porque ele está ligado ao cálcio, ao metabolismo do cálcio e do fósforo. Então ele vai agir no osso, aumentando o efeito de certos hormônios naquela região. E sua ausência causa o raquitismo. A gente vai ter a E, que é o tocoferol, que vai ser um antioxidante mais abundante, natural mais abundante. E a gente, por último, tem a Cal. Tem a vitamina K, que é a filoquinona, que vai ser importante na coagulação. Sua ausência vai causar hipocoagulabilidade.
Então agora a gente vai ter os carboidratos, que vão ser divididos em 3 grupos principais: monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Vão possuir 2 funções: energética e estrutural. Então aqui a gente vai ter os monossacarídeos. Então aqui a gente vai ter os 2 principais monossacarídeos, que são 2 pentoses, que é a desoxirribose e a ribose. Então a gente vai ter que a nomenclatura dos monossacarídeos vão ser de acordo com a forma que eles estão organizados. Então a gente vai ter, por exemplo, aqui, que a ribose, ela tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. Então ela é uma pentose. Se ele tivesse 6 lados, entre 3 a 7 carbonos. Então aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 também, pentose. A gente também tem a triose, etc. Também é importante falar sobre os monossacarídeos, que eles vão ser a única forma energética que nosso corpo consegue utilizar. Então, a gente tem aqui que os disacarídeos vão ser quebrados pelas reações de hidrólise. Então aqui a gente tem a sacarose, que vai se dividir, que vai virar glicose no final. E a glicose vai ser o principal produto ativo que a gente tem no nosso corpo, o principal energético que a gente tem no nosso corpo. Ele vai ser um carboidrato de consumo rápido. Aqui a gente tem a lactose, aqui a gente tem a maltose. Agora indo aqui para os polissacarídeos, a gente tem o amido e o glicogênio. E eles vão ser formados por várias moléculas de monossacarídeos ligados entre si. Então aqui a gente vê que ele deu um exemplo aqui que isso aqui é uma glicose. Então cada uma desses aqui vai ser uma glicose. Igualmente aqui. Essa nomenclatura aqui, glicogênio, está relacionada a uma grande quantidade de uma molécula reunida. Então essa glicose aqui, que são várias cadeias de glicose reunidas, que viram glicogênio. Que agora a gente chega nas proteínas, que vão ser a junção de vários aminoácidos. Quase todas as funções do nosso corpo são realizadas por proteínas e vão possuir estruturas complexas e variadas. E elas são classificadas de acordo com sua estrutura. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma estrutura primária, que vai ser uma sequência reta de proteínas, que no caso vai ser... Aqui eu não sei que proteína é essa aqui não. Mas aqui a gente vai ter que uma sequência reta. Agora, já na estrutura secundária, a gente tem que vai ser uma estrutura de espiral. Então aqui a gente vai ter uma linha reta para a estrutura primária. Isso aqui vai ser uma estrutura primária de proteína. Então cada fração disso aqui é um aminoácido que fica reto. Quando esse aminoácido acaba sendo enrolado e para manter essa conformação ele acaba recebendo várias fontes de hidrogênio, ele vira uma estrutura secundária. Então ele vai ser chamado de alfa-hélice, proteína secundária em forma de alfa-hélice. Também existem as folhas B pregueadas, que é outro tipo de estrutura, que fica mais ou menos assim. Como se fosse uma folha de papel dobrada em várias partes. Chama de folha beta pregueada. E aqui vão ter várias ligações de hidrogênio. Também podem as duas juntas na mesma proteína. E aqui a gente vai ter uma estrutura terciária, que vai ser quando essa proteína aqui se enrola nela mesma. Então aqui a gente vai ter que ela vai começar a fazer isso aqui, tomando um espectro de novelo de lã. Esse processo a gente vai chamar de novelamento. E ela vai seguindo.
E aí ela acaba ficando com aspecto como se fosse algo liso, por causa de uma parede que vai acabar envolvendo ela. Então ficaria mais ou menos assim. A gente só veria a parte laranja. E aqui dentro a gente teria uma série de proteínas enoveladas. Estrutura quaternária, que vai ser a mais complexa e vai ser formado por uma junção de todas essas. Então, por exemplo, aqui nesse exemplo a gente tem uma molécula aqui de hemoglobina. As frações alfa e as frações beta ligadas entre si. E aqui só está representando as estruturas terciárias, mas pode sim existir nelas estruturas primárias e secundárias, todas enoveladas aqui dentro, todas juntas. A gente também chama as proteínas quaternárias de globinas. Por quê? Porque elas vão aparecer em formato redondo. Então aqui dentro a gente tem um formato redondo, e aqui a gente vai ter as múltiplas frações dela. Normalmente cada uma delas apresenta duas frações, 4 frações, duas denominadas alfa e duas denominadas beta. Então ela ficaria mais ou menos assim. E agora a gente vai para as funções das enzimas, que vão ser quase todas proteínas, que vão possuir todas as funções de catalisação. O que seria uma reação de catalisação? Ele vai acelerar um processo que já está acontecendo. Então, por exemplo, no nosso corpo a gente tem um exemplo muito comum, que vai ser a anidrase carbônica. O que seria essa anidrase carbônica? Vai ser uma enzima que vai acelerar o processo de transformação do gás do carbono que está nas nossas células, liberados após as reações de respiração celular, e vai acabar transformando em bicarbonato. Só que para transformar em bicarbonato é necessário um processo longo, mas a unidade carbônica chega e acelera esse processo. Elas vão trabalhar pelo mecanismo de chave e fechadura, ou seja, uma enzima só pode se ligar a um sítio ativo e esse sítio ativo só pode receber um tipo de enzima. Então, por exemplo, a gente vai ter que a unidade carbônica só vai se ligar em um sítio ativo que fica presente nas hemácias. Então, a gente pode ter diversas enzimas que têm a mesma função, só que cada uma só vai se adaptar a um substrato específico, a um local específico. Então, por exemplo, a enzima que vai promover a quebra de açúcar no neurônio não vai ser a mesma enzima que vai promover a quebra de açúcar em uma célula do tecido adiposo. E aqui a gente tem alguns termos importantes, que vai ser as apoenzimas, que vai ser a parte proteica da enzima, ou seja, vai ser só a parte da proteína, a holoenzima, que vai ser todo o complexo enzimático, que vai ser a parte proteica mais o sítio ativo. A gente tem o substrato, que é a molécula que vai sofrer a ação da enzima. O sítio ativo, que vai ser o local onde a enzima vai realizar sua função, o local onde ocorre a junção entre chave e fechadura. E a gente tem um cofator, que normalmente pode estar ligado a enzima ou não, e serve para acelerar esse processo de ligação. E aqui a gente vai ter uma curva enzimática. O que seria essa curva enzimática? É um processo que existe em todo o nosso corpo, que vai ser uma curva que vai demonstrar as funções das enzimas. Então aqui a gente vai ter que aqui ela já vai começar mais fraca, e aqui ela atinge seu ponto máximo, e depois começa a cair. E o que pode afetar essa temperatura? A temperatura e a quantidade de substrato. Então vamos aqui para o pente de novo. Então, por exemplo, a gente tem aqui o gráfico. E aqui a gente tem aqui a gente tem o ponto máximo de ação da enzima. Então, por exemplo, aqui embaixo a gente pode estar representando o pH. Toda enzima vai ter um pH ideal. Então, por exemplo, o pH ideal da pepsina, que atua no estômago,
Como lá tem muita ação do ácido clorídrico, a gente tem que um pH baixo, de 3,2. Esse é o pH ideal. Se a gente jogar, por exemplo, para o pH sanguíneo, que é maior, que é mais ou menos 6,8. Essa enzima aqui já vai ter uma função bem menor, ou pode chegar a não ter função lá. Ou então aqui, por exemplo, a gente joga ela para um pH mais baixo. Por exemplo, um pH de um rim cancerígeno, que pode chegar a ser 0,5. E que ela também não vai funcionar direito. Onde essa enzima vai funcionar direito? Nesse pH de 3,2. Esse aqui vai ser o ponto máximo da enzima. Ponto máximo de função da enzima. E aí pode valer a mesma coisa para a temperatura. Temperatura aqui. A gente vai ter que a temperatura aqui deve ser que essa temperatura aqui, por exemplo, seja de 36,5. Essa enzima só vai funcionar bem no 36,5. Se passar do 36,5, ela já não vai funcionar. Se ficar inferior a 36,5, tem que funcionar. Mas essa enzima não é destruída. Ela fica inativa. Porque, por exemplo, a gente tem enzimas na saliva que só começam a atuar no estômago por causa do pH. Se eu não me engano, é a amilase, que vai quebrar o amido. Então aqui a gente vai ter que essa enzima continua inteira, só que não vai estar funcionando. E aqui a gente tem uma parte mais complexa, que no caso vai ser o